Graça e paz, povo de Deus. Seja bem-vindo ao canal Sua Graça Oficial. Mais uma aula. Esta é a segunda aula do primeiro trimestre de 2024. Para você que é novo por aqui, as aulas são compartilhadas aqui. Elas são um subsídio teológico e não são apenas repetições o que está escrito nas revistas das lições bíblicas. Os temas são muito abrangentes e que o comentarista não teria condições de expor em um único trimestre. Por isso, as videoaulas têm a proposta de conceder um pouco a mais para quem tem o interesse de entender e compreender sobre a sua fé. E entender que o cristianismo não se resume apenas em ir à igreja, orar, cantar, ofertar, dizimar e ouvir a pregação. E depois ir para casa. Mas e aí? Será que é só isso o cristianismo? Não entender o cristianismo, não entender o mundo que você, cristã, está inserido, você torna-se vulnerável às más influências. Porque desde o surgimento da igreja, muitas coisas aconteceram e têm acontecido. Aconteceram coisas boas e ruins. E não saber ou ignorar o saber produz muitos cristãos vulneráveis. Vulneráveis a tipo de ser vulneráveis a mentiras, às falsidades doutrinárias e outras coisas que têm surgido. Por isso, muitos falsos mestres, falsos profetas, mercenários e mercenárias, e essas pessoas, por não ter compromisso com a verdade, usam de julgos que a Bíblia condena para subordinar seus ouvintes. E a falta do conhecimento que muitos não têm, e você mesmo que involuntário entrega-se a esses falsos mestres e profetas. E quando você tem o conhecimento de que esses ou aquele problema existem desde que Cristo estabeleceu a sua igreja, você fortalece a sua fé e ninguém te fará de presa. Na primeira videoaula, que está disponível aí no canal, que você pode sim assistir, está disponível já, que tem como tema a origem da igreja, você encontra algumas informações importantes. E você vai compreender esta aula voltando e assistindo a aula anterior. Já nesta aula, vou falar sobre as imagens bíblicas da igreja, que são, na verdade, representações visuais de diferentes aspectos da fé cristã, como a palavra de Deus, o culto, a oração, a comunhão, a missão e etc. Elas podem ser usadas para ilustrar, ensinar, inspirar ou adornar os espaços sagrados. Algumas imagens bíblicas da igreja são, por exemplo, a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, que contém a revelação de Deus para a humanidade. Ela é composta pelo Antigo e Novo Testamento, que narram a história da salvação desde a criação até a vinda de Jesus Cristo e a fundação da igreja. A Bíblia é a fonte de autoridade, orientação e esperança para os cristãos. A cruz, por exemplo, é o símbolo mais conhecido do cristianismo, que representa o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e para redimir os pecados de todos que creem. A cruz também expressa o amor, a graça, a vitória e a esperança de Deus para os que creem em seu Filho. A cruz pode ser encontrada em diferentes formas, cores, estilos, dependendo da tradição e da cultura de cada igreja. A igreja é um conjunto de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que se reúnem para adorar, aprender, servir e testemunhar a respeito de sua fé. A igreja também é chamada de corpo
de Cristo, família de Deus, templo do Espírito Santo, noiva do Cordeiro, e etc. A igreja pode ser representada por edifícios, capela, catedrais, tendas, casas e etc. Apenas a estrutura física refere-se à palavra igreja para localizar em um lugar onde os cristãos se encontram para celebrar os cultos e os sacramentos. A oração é a comunicação dos cristãos com Deus por meio de palavras, gestos, pensamentos ou também pode ser por meio de sentimentos. A oração é uma forma de expressar a adoração, a gratidão, o arrependimento, o pedido, a intercessão, a súplica ou a confiança em Deus. A oração pode ser feita individualmente ou coletivamente, reunindo-se em grupos, em público ou em secreto, melhor ainda, em voz alta ou em silêncio, seguindo modelos ou espontaneamente, fica a seu critério. A oração pode ser representada por pessoas ajoelhadas, de mãos dadas, de olhos fechados, de braços abertos ou fechados, não importa. O importante é que você ore. Também tem a origem da cruz. Não sei se você sabia que a origem da cruz ela é pagã e está presente em várias culturas antigas, como a babilônica, a assíria, a egípcia e a europeia. A palavra cruz vem do grego stauros, que significa poste ou estaca. Na cristandade, a cruz simboliza a vitória de Cristo sobre a morte e também sobre o pecado. As primeiras representações pictóricas ou esculturais da cruz mostram um Cristo glorioso com uma longa túnica e uma coroa real. Está na cruz, mas é vencedor, o ressuscitado. Só mais tarde, com a espiritualidade da Idade Média, Cristo começou a ser representado em seu estado de sofrimento e dor. Não sei se você já viu em alguma igreja católica a cruz com um Cristo derrotado. É disso que estou falando. No entanto, muitos historiadores duvidam da autenticidade dessas relíquias, pois não há evidências arqueológicas ou documentais que comprovem sua origem. Além disso, os romanos, eles costumavam reutilizar as madeiras das cruzes para outras execuções, o que torna improvável que a cruz de Jesus tenha sido preservada intacta até hoje. A cruz, portanto, é mais do que um objeto físico. É um símbolo de fé que transcende o tempo e o espaço e que inspira os cristãos a seguirem o exemplo de Jesus, que disse: se alguém que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Existem muitas outras relíquias sagradas do cristianismo, além das que foram mencionadas anteriormente. Por exemplo, aqui vou citar algumas, se não me falhar a memória. O Santo Graal, que é o cálice que teria sido supostamente usado por Jesus na última ceia e que teria recebido seu sangue na cruz. Ele é objeto de muitas lendas e especulações, sendo associado além ao rei Arthur, aos templários e alquimia e ao santo sudário. Não há consenso sobre sua localização ou autenticidade, mas alguns lugares afirmam possuir o Graal ou parte dele, como a Catedral de Valência, na Espanha, ou a Abadia de Glastonbury, na Inglaterra. O véu
de Verônica é um pano que teria sido usado por uma mulher chamada Verônica para enxugar o rosto de Jesus no caminho do Calvário. Você já deve ter ouvido falar sobre essa história. O pano que teria ficado com a imagem milagrosa do rosto de Cristo impressa nele. O véu é venerado lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, mas sua origem e autenticidade são, na verdade, incertas. Há outras relíquias, né, que também reivindicam ser o véu de Verônica, como o sudário de Manopello, na Itália. Também, também, um suposto santo prepúcio, não sei se você já ouviu falar sobre isso, que é o pedaço de pele que teria sido removido das genitais de Jesus, quando na sua circuncisão, quando no 8º dia após seu nascimento. Isso são tudo suposição. E ele é considerado, na verdade, também a única relíquia da carne de Cristo, que não teria ascendido ao céu com ele. Veja que coisa. Ele foi objeto de grande devoção na Idade Média, mas também de controvérsia e escândalo, porque muitas igrejas afirmavam possuí-lo. Hoje, o padoeiro, o paradeiro do santo prepúcio é desconhecido, pois ele teria sido roubado, perdido ou, quem sabe, destruído. Algumas pessoas duvidam da autenticidade das relíquias sagradas por vários motivos, e às vezes com razão. A falta de evidências históricas, arqueológicas ou científicas que comprovem a origem e a identidade ou a autenticidade das relíquias. Por exemplo, não há certeza sobre o local onde Jesus mesmo foi crucificado. Quando essa dúvida surgiu, quando essa dúvida surge, não se refere ao Gólgota, mas no lugar específico. O que se sabe é que foi no Gólgota a crucificação. O destino da cruz que ele carregou, ou o método usado pelos romanos para fixar os pregos em seu corpo, não se sabe muito bem. Portanto, é difícil afirmar que as relíquias que se dizem ser da paixão de Cristo são realmente autênticas. A existência de relíquias falsas, forjadas ou adulteradas ao longo da história, por motivos políticos, econômicos ou também religiosos. Por exemplo, durante a Idade Média, muitas relíquias foram fabricadas ou roubadas para atrair peregrinos, doações ou prestígio para a igreja que a possuíam. Isso te parece familiar nos dias atuais? Além disso, algumas relíquias foram alteradas ou danificadas por acidentes, guerras ou vandalismo. A incompatibilidade entre a quantidade de relíquias e a realidade física ou histórica. Por exemplo, há mais relíquias do que possível de um mesmo santo, como pedaços de ossos, cabelos e até mesmo roupas. Ou há relíquias que não correspondem, na verdade, ao tempo ou mesmo ao lugar em que o santo viveu, como objetos anacrônicos ou exóticos. A desconfiança em relação à autoridade eclesiástica que garante a autenticidade das relíquias, por exemplo, algumas pessoas questionam o critério, o método ou a intenção da igreja ao reconhecer, conservar ou expor tais relíquias. Outras pessoas rejeitam a doutrina ou a devoção que as relíquias representam, como a ressurreição, a intercessão ou a veneração dos santos. Qual seria o papel dos santos na vida espiritual dos cristãos hoje em dia?
qual seria a importância? Qual seria o papel? Os santos são pessoas que viveram uma vida santa e exemplar, seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Eles são considerados sinais da presença e da ação de Deus na história e na vida daqueles homens. Os santos também foram testemunhas da ressurreição e da esperança cristã, pois aqui podemos dizer que a morte não é o fim, mas a passagem para a vida eterna. Os santos não podem ser venerados. Repito, os santos não podem ser venerados, nem adorados, pois a adoração devida somente a Deus. A veneração é uma forma de respeito, amor e gratidão somente a Deus. Ao venerar os santos, os cristãos perdem o verdadeiro foco. A intercessão aos santos não pode nos ajudar. Além disso, os santos não podem ser fonte de graças, milagres e curas, pois só Deus pode manifestar seu poder, a sua misericórdia, por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Então, os santos, eles são celebrados pela Igreja Católica em datas específicas chamadas de festas ou memórias. E as Escrituras Sagradas não nos manda celebrar os apóstolos, nem qualquer dos profetas, nem tampouco os posteriores a eles. E então, nessas ocasiões, os fiéis lembram a vida e as obras dos santos, rezam até a eles, imitam seus exemplos e agradecem a Deus pelos seus dons. Os santos também são padroeiros de lugares, profissões, causas ou grupo de pessoas de cidades que recorrem a eles em suas necessidades e aflições. Os santos são parte da tradição e da devoção cristã, que remontam aos tempos bíblicos e aos primeiros séculos da Igreja. Eles são expressões da fé e da piedade popular que buscam uma maior intimidade com Deus e com os santos. Os santos são usados, portanto, como um meio de santificação e de evangelização para os fiéis católicos. Hoje em dia, como foi também a princípio na Idade Média. Os reformadores, por outro lado, os reformadores protestantes, por outro lado, como Martinho Lutero, João Calvino e Ulrico Zwingli, e todos na mesma linha, acreditam que os santos católicos são objeto de idolatria e superstição, e que não tinham nenhum papel na salvação dos fiéis. Eles criticavam, e até hoje se critica, as práticas católicas de venerar as imagens, as relíquias e as indulgências dos santos e de pedir a sua intercessão junto a Deus. O que também não é muito diferente de muitas denominações ditas evangélicas que trocaram apenas os objetos. Eles acreditavam que somente a fé em Jesus Cristo, baseado na Bíblia, era o caminho e é o caminho para a salvação, e que a Igreja Católica havia se desviado dos ensinamentos originais do cristianismo. Vocês sabiam que a Igreja Católica fazia parte da Igreja Primitiva? Os reformadores também rejeitaram a autoridade do Papa, que consideravam um usurpador e um anticristo, e defenderam a liberdade de consciência e de interpretação das Escrituras. Eles propuseram uma reforma na liturgia, na doutrina, na moral da Igreja, e fundaram novas denominações cristãs, como o luteranismo, o calvinismo, o anabatismo e o
anglicanismo, perdão. A reforma protestante provocou uma reação da Igreja Católica. A reforma protestante provocou essa reação, que iniciou um movimento de contra-reforma, visando combater o avanço do protestantismo e restaurar a unidade e a pureza da fé católica. Aí lá no Concílio de Trento, como disse na aula anterior, confirmou e definiu os dogmas e os rituais católicos, dentre os quais estavam os 7 sacramentos, os cultos, à Virgem Maria e aos santos, todos criticados pelos reformistas. A Igreja Católica também criou uma nova ordem religiosa, como a Companhia de Jesus, que se dedicaram à educação, à missão e à defesa da fé católica. As igrejas evangélicas têm diferentes opiniões sobre as imagens bíblicas da igreja, dependendo de sua tradição, doutrina e prática. De modo geral, elas reconhecem que as imagens podem ter um valor artístico, histórico e educativo, mas não aceitam que elas sejam objeto de veneração, adoração e intercessão. Eles acreditam que somente Deus merece a honra e a glória, e que somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Eles também afirmam que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e que as imagens podem distorcer ou substituir a verdade revelada nas Escrituras. Algumas igrejas evangélicas são mais tolerantes do que outras com as imagens e permitem que elas sejam usadas como ilustrações, decorações ou símbolos, desde que não sejam idolatradas ou confundidas com a realidade. Outras igrejas evangélicas, como são muitas, são mais radicais e rejeitam qualquer tipo de imagem, alegando que elas violam o segundo mandamento que proíbe fazer imagem de escultura e se inclinar diante delas. Essas igrejas, elas preferem usar apenas textos, símbolos abstratos ou elementos naturais em seus cultos e espaços sagrados. Essa é uma questão que diverge até hoje no meio cristão. Já as igrejas evangélicas também divergem em outros pontos sobre as imagens de Jesus Cristo, que é o centro da fé cristã. Algumas igrejas aceitam representar Jesus de acordo com a cultura e a época em que ele viveu, ou de acordo com a diversidade étnica e cultural dos povos que os seguem, diferenciando-os de lugares, países, culturas. Outras igrejas recusam representar Jesus, argumentando que ele é inefável, transcendente e glorificado, e que nenhuma imagem pode expressar sua verdadeira natureza e beleza. Há quem concorde e há quem discorde. As igrejas evangélicas, portanto, têm uma visão crítica e cautelosa das imagens bíblicas da igreja e buscam priorizar a palavra de Deus, o culto racional e a adoração em espírito e em verdade. Elas rejeitam as outras denominações cristãs que usam as imagens, mas não concordam com as suas práticas e doutrinas. Então, elas também se esforçam para combater a idolatria, que pode assumir várias formas, não somente imagem de gesso, pedra, vidro, de madeira, várias formas ela pode surgir, como o dinheiro, o poder, o prazer, as pessoas, etc. Infelizmente, muitas denominações brasileiras têm cometido os mesmos erros. São vários objetos que são comercializados e que muitas pessoas são lesadas por esses falsos profetas. Com tudo isso que acontece, infelizmente, muitas pessoas deixam de congregar por causa desses escândalos. Mas o meu conselho é:
que se você se deparar com esse tipo de situação, que você não saia, mas procure, né? Se você não se sentir bem neste lugar, procure uma denominação que procura viver, praticar os ensinamentos bíblicos, que quer viver biblicamente. Você pode até dizer, é difícil encontrar uma igreja que queira viver biblicamente. Sim, é difícil, mas também não é impossível nem é, que, não, que não tenha. Tem sim, nem sempre que determinado lugar esteja sempre cheio de pessoas, é um lugar que prega ou viva biblicamente, que as pessoas têm essa ilusão. As pessoas veem um determinado lugar cheio de pessoas, acreditam que Deus esteja ali e que ali Deus está operando, que ali vive biblicamente. E às vezes não é. Às vezes as pessoas estão sendo enganadas. E as pessoas recusam-se a participar de cultos onde as pessoas muitas vezes não vão e olham de primeira e vê a igreja praticamente vazia. Geralmente essas igrejas que vivem um pouco vazias são as que pregam mais a palavra de Deus e procuram viver biblicamente. Esses são os pontos que deve se observar. E não ir aonde onde aqueles lugares estão mais cheios, lotados, né, achando que verdadeiramente ali é uma igreja verdadeira. E às vezes não é. Não estou dizendo que são todas, mas nem sempre esses lugares são confiáveis. Essa é a aula que acabei de ministrar, a segunda aula. Espero que você tenha gostado e que você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas que estão por vir, né? Que é a terceira aula. Vou deixar aqui os temas na descrição e que você pode aí estar acompanhando. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.